Dando continuidade à reflexão que a gente tem feito ao longo das semanas, hoje a gente vai abordar uma questão que foi suscitada pela nossa amiga Carmen, que nos passou aí uma afirmação do professor Humberto Roden, né? O professor Humberto Roden é uma das literaturas que eu tenho aqui me referido, particularmente a obra dele, O Sermão do Monte. Há outras obras do professor Humberto Roden, mas a obra O Sermão do Monte é a obra, talvez, que a gente mais usa aqui dele, de autoria dele, que o professor Humberto Roden, embora não fosse espírita, conseguia, nas suas reflexões profundas do Evangelho, chegar a conclusões muito semelhantes do pensamento espírita. A princípio ele foi católico, mais tarde se tornou protestante, viveu inclusive alguns problemas pessoais, né? Teve inclusive um filho que teve uma doença, teve uma enfermidade, né? Viveu algumas questões, aí, algumas provações pessoais. Mais tarde se tornou um grande místico, um grande espiritualista, inclusive que apelava para a reencarnação em algumas das suas produções de conhecimento, né? O professor Humberto Roden, portanto, era um grande erudito, culto, e que produzia uma série de obras de entendimento espiritualista do Evangelho. Não era espírita, portanto, como nós falamos, né? A obra O Sermão do Monte é a obra mais conhecida, mas há outras obras dele, né? Obras sobre educação, obras sobre autoconhecimento, né? E essa frase aqui eu não conheço, eu não sei qual obra mas é uma frase interessante. Carmen me pediu para fazer algum comentário sobre essa obra, ou melhor, essa frase. A frase diz o seguinte: o homem integral quer jubilosamente o que deve. Repetir. O homem integral quer jubilosamente o que deve. É uma frase bastante característica e bastante enigmática até, né? O professor Humberto Roden tinha algumas frases assim de efeito, muito interessantes, né? Tem um texto dele sobre perdão, que ele tem algumas frases de efeito bastante interessantes, né? O que quer dizer isso, né? Eu vou fazer aqui uma leitura, não sei se trata da leitura daquilo que Humberto Roden pensou, né? Porque a gente também tem isso, né? Eu vou fazer uma leitura aqui abordando aquilo que eu me baseio e baseado, claro, nas minhas reflexões e leituras dentro da literatura espírita, né? Mas acredito que tenha sido algo semelhante, se não igual, algo semelhante àquilo, né? O que quer dizer o homem quer jubilosamente aquilo que deve, né? A gente pode pensar o seguinte: o homem integral, né? O homem integral, o texto dele é assim, né? O homem integral quer jubilosamente aquilo que deve. Quando a gente fala em homem integral, a gente está falando aquela criatura, né? A expressão homem integral é uma expressão muito conhecida de alguns setores da psicologia, inclusive a psicologia transpessoal utiliza essa expressão homem integral, né? A palavra homem integral parece fazer alusão àquele indivíduo que está integrado consigo mesmo, né? Estou falando de uma palavra simples. É provável que esse conceito remeta a uma teoria de Carl Gustav Jung, portanto antes da própria psicologia transpessoal, quando Jung abordava a questão da integração da consciência com o inconsciente. É uma tese da psicologia analítica. Jung achava que, a despeito dos conflitos inconscientes freudianos, haveria a possibilidade de um homem alcançar uma certa maturidade, e essa maturidade é quando ele consegue assimilar texto e expressão do próprio Jung, assimilar os conteúdos que são inconscientes, a ponto de fazê-los conhecidos pelo ego. Diz Jung que quando o ego toma conhecimento dos seus conteúdos inconscientes, absorvendo-os, o indivíduo se torna integral. Nas palavras de Jung, um sujeito individuado, né? Que reflete no ego aquilo que é no self. Em palavras mais simples, ele é aquilo que aparenta. E não há uma ruptura entre aquilo que ele é internamente daquilo que ele irradia para fora. Portanto, ele consegue harmonizar aquilo que pode e aquilo que deve. Olha a palavra deve. Porque às vezes a gente não consegue harmonizar isso e por isso ficamos com remorso,
caímos em conflitos de culpa, porque quase sempre a gente faz aquilo que pode quando não deve, ou pratica aquilo que deve quando não pode. O poder é a possibilidade, a condição de se facultar, exercer ou tomar alguma escolha. E o dever é ser consentâneo àquilo, ou ser adequado àquilo. Então eu posso poder e não dever. E eu posso dever, mas não posso naquele momento, por uma impossibilidade. Né? Harmonizar o poder e o dever. Quando Roden diz, o homem quer jubilosamente, eu acho interessante que ele quis enfatizar, jubilosamente, portanto, de maneira alegre, ele quer aquilo que deve. Dever remete aqui não apenas à obrigação moral, o dever do indivíduo, como também remete à dívida. Como é que um cidadão pode querer a sua própria dívida? Pode querer aquilo que ele deve. Né? É algo que é aparentemente contraditório e esquisito. Mas eu vou me apropriar aqui, e Roden era conhecedor dos textos bíblicos, é provável que ele tenha lido. No primeiro capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo tem uma expressão que ele vai dizer: eu me sinto devedor de gregos e romanos. E Emmanuel tem uma mensagem sobre esse texto de Paulo, tentando explicar o que é que isso significa. E Emmanuel vai dizer mais ou menos assim: Paulo representa aquele ser que amadureceu espiritualmente. Ele não usa a linguagem psicológica, Emmanuel usa a linguagem espiritual. Amadureceu espiritualmente. Portanto, despertando a consciência dos patrimônios que tem à sua disposição. E todo sujeito que amadurece espiritualmente para os patrimônios que recebe, olha para o lado e se sente devedor daqueles que se encontram ainda em escuridão. Paulo, por receber as dádivas dos ensinos cristãos, não apenas simbolizado na sua conversão em Damasco, né, na aparição do Cristo a ele em Damasco, que aquilo já é acréscimo de responsabilidade. Os espíritos costumam nos dizer que todo médico que quando recebe benfeitor espiritual, está devendo. E quando recebe espírito sofredor, acumula créditos. Toda vez que a gente recebe mais informações, mais consolo e mais orientação espiritual, acréscimo de responsabilidade. Então, isso é importante. Paulo, portanto, representava aquele indivíduo, todo indivíduo que amadureceu, que despertou para a consciência espiritual, que recebeu um grande patrimônio, ou seja, a consciência das verdades espirituais, e se sente devedor daquele que se encontra na escuridão, daquele que ainda não recebeu a luz. Então o devedor aí não é o débito no sentido reencarnatório não, tá? Do karma, da dívida, do compromisso espiritual que eu adquiri quando eu feri o outro. O débito aí é de outra natureza. É a dívida que o indivíduo se sente por receber muito. É a parábola dos talentos. Aquele que muito recebeu se sentia em dívida no sentido de utilizar os talentos. E a parábola de várias outras passagens do Evangelho, várias parábolas de Jesus, ele se refere a essas possibilidades que cada um tem e que pode colocar à disposição. Né? Ou seja, aquele que recebeu uma dádiva, seja no patrimônio espiritual, agora eu vou dilatar, no patrimônio espiritual, aquele que recebeu um grande patrimônio intelectual, aquele que recebeu grandes condições de poder ajudar o próximo, de ter tesouros, riquezas, e riqueza aqui não é apenas a riqueza monetária, todas essas riquezas são a administração. Ou seja, são empréstimos temporários que o indivíduo tem à sua disposição para poder usá-las. E para, como diz o Evangelho, converter as riquezas terrenas em riquezas celestes. Fazer essa moeda de troca. Utilizar os valores do mundo para adquirir valores espirituais. É esse o propósito da reencarnação. O espírito reencarna para, através da experiência humana, se espiritualizar. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, é uma coisa que a princípio parece não ser muito compreensível, né? A gente conversava isso ontem em Mediúnica. Quer dizer, eu preciso transcender a matéria mergulhando na matéria. Eu preciso viver na vida física para poder me liberar da vida física. Olha o aparente paradoxo.
mas é através dos lances na vida física que eu, experimentando-a, sou convidado a superá-la, a sublimá-la. Aí não é transcomunicação instrumental, não. Então, a dívida é nesse sentido. Né? Todo aquele que está na frente se sente em obrigação, em dívida, ou seja, se sente no dever aqui nesse sentido, no dever de iluminar aqueles que estão na condição que ele estava antes. Um dia a gente estava na escuridão, um dia a gente recebeu o esclarecimento e a gente se sente tão grato que a gente quer, de alguma forma também, compartilhar com aqueles que ainda não têm acesso. O que não significa dizer aqui, repetir os erros tradicionais das antigas doutrinas do passado, que se utilizavam desse argumento para, na base da violência, converter os outros. Porque, na verdade, aqui é dívida de luz e não apenas de conversão religiosa. E assim a gente tem isso na tradição aí acadêmica, né? O profissional de saúde que tem recurso, alguém está passando mal, ele tem que prestar os primeiros socorros. Né? Por quê? Porque ele tem conhecimento. Se aqui tocar fogo, os últimos a saírem serão os bombeiros. Por quê? Porque tem conhecimento de dar conta. Quem tem mais conhecimento, quem tem mais maturidade, é que tem que enfrentar mais. E que tem que compreender mais. Permitam-me dizer, há alguns anos, eu me lembro que os espíritos, uma amiga espiritual em mediúnica, me disse mais ou menos assim: quem decidiu carregar a tocha do conhecimento espírita é você. E você tem que assumir as consequências e arrostá-las. O que significa dizer que você não pode esperar luz de quem ainda não tem luz, ou compreensão de quem ainda não amadureceu. É aquela velha expressão, aquela velha colocação das pedradas, né? Da árvore que dá frutos da pedrada. Eu não me considero uma árvore que dou fruto, mas, de alguma forma, a árvore que eu carrego, que é a árvore da iluminação de consciências que o Espiritismo proporciona, gera reações, gera incompreensões. E eu me lembro que o benfeitor espiritual dizia: aprende, portanto, com esses que não lhe compreendem, a estar tentando iluminar o conhecimento que também tenta te iluminar, a fim de que possas também aprender com isso e crescer. Possas amadurecer. Então, isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque a gente começa a encarar aquele que é resistente, refratário, endurecido e até reativo à proposta do bem, não como uma pessoa má, mas como um ignorante carente do conhecimento que já nos ilumina. Alguém que está desprovido daquilo que já temos. Eu estou falando em termos aqui de verdade espiritual, tá? Porque o espírito, o indivíduo pode ser desprovido de um patrimônio espiritual e pode ser mais avançado do que nós em outro setor. Nós sabemos que o espírito evolui em várias frentes. Né? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que tem mais deve àqueles que têm menos e que passam por ele. Joana de Ângeles tem uma mensagem muito bonita que ela vai dizer mais ou menos assim: aprende a deixar alguma coisa de bom em todos aqueles que passam por você, mesmo que seja apenas um sorriso. Ou seja, não ser indiferente às pessoas. Então, a frase de Humberto Rubens é profunda e é rica nesse sentido, que nos faz aí meditar, nos faz refletir sobre o quanto de responsabilidade nós já temos, o quanto de consciência espiritual a gente já tem, e é claro, nesse sentido, há um acréscimo de responsabilidade. A bênção que a gente recebe é um raio de duplação. Aliás, como todas as vantagens e riquezas que a gente recebe, seja riquezas humanas, seja dádivas espirituais, é algo, uma faca de dois gumes.
Comentava isso no seminário recente de mediunidade. Você quer ter uma mediunidade bastante potente? É um raio de ação para os dois lados. Porque você é sensível e tem um poder psíquico de penetração às grandes sensações e emoções dos bons espíritos, mas você também é sensível para o outro lado, muito mais do que... Você passa muito mais mal-estar do que o convencional, a média geral. Quer sair da área mediúnica? Quer ir no poder político? Você tem poder nas mãos. Você tem um raio de ação e uma capacidade de fazer muito bem. E também uma capacidade de fazer muito mal. E de prejudicar muita gente. Então, toda a dádiva e toda a autonomia que a gente consegue, a gente tem também o acréscimo de responsabilidade. Assim é também no patrimônio espiritual. Né? Nos patrimônios espirituais. Porque o patrimônio espiritual que nos envolve nos serve, sobretudo, para amadurecer a nós mesmos. Para a iluminação das nossas consciências. Através do crescimento que nos opera. Por isso algumas coisas parecem-nos incompreensíveis, né? Grandes mensageiros do bem sofrendo. Como é isso? Eles fazem tanto bem e sofrem. Porque o objetivo da providência divina é fazer a gente evoluir, crescer. E aquele mensageiro talvez esteja aproveitando tanto a tarefa missionária dele, que consiga inclusive passar por essas experiências que a gente chama de dor, essas experiências de limitação, e que agigantam-se.